Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez agradecido pela sua paz, pelo teu amor e pela sua direção e pelo seu cuidado para com cada um de nós. E nesse momento suplicamos pela presença do Espírito Santo, estamos aqui prostrados perante o Senhor, mesmo reconhecendo que somos miseráveis pecadores, mas nós necessitamos, ó Deus, da tua presença e da sua companhia em nossas vidas. Que o Senhor esteja abraçando a cada um de nós nessa noite, que se daqui a pouco a tua palavra vai ser aberta, que o Senhor fala conosco de uma forma especial. Que o Senhor também esteja com aquele que vai trazer a palavra, que ele venha a ser usado e inspirado grandiosamente pelo poder do Espírito Santo. E que o próprio Jesus esteja aqui com cada um de nós. Suplicamos essas bênçãos, já agradecido, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo certinho com vocês? Como é que vocês passaram de ontem para hoje? Tranquilos, na correria, né, Jurandir? Que falou já. Alguns na calmaria, que nem na oração que o Peba fez no grupo, né? Para mim foi tranquilo, foi benção. E, né, aproveitaram para lavar roupa, algumas mulheres aproveitaram o sol, né? E que às vezes vive difícil o sol sair aqui, né? O inverninho está bem rigoroso aqui, esse ano aqui, mas faz parte, né? E que bom nós estamos aqui na casa de Deus então, começando o primeiro dia já na casa de Deus, pedindo as mais ricas bênçãos de Deus para essa semana para todos nós. É pela proteção de Deus, que Deus esteja conosco, nosso trabalho, os afazeres, os que ficam em casa, pelos filhos, enfim, que Deus possa estar presente e que a semana ao terminar possamos estar encerrando a semana, fazendo pôr do sol os nossos lares, o culto, contando as muitas bênçãos que Deus tem nos proporcionado a cada um de nós. Irmãos, vamos começar hoje um ponto de partida. São alguns estudos que vocês já conhecem, mas é bom relembrar, irmãos. É bom relembrar, né? Porque se nós não ficarmos estudando a palavra de Deus, nós vamos a esquecendo. E Satanás, o que ele mais quer hoje é fazer com que as pessoas duvidem da palavra de Deus, que as pessoas não acreditem mais nela. E a gente tem visto alguns vídeos por aí de pessoas chutando a Bíblia, queimando a Bíblia, não acreditam na Bíblia, rasgando a Bíblia, né, xingando a própria Bíblia. E se ele conseguir isso, aonde está baseada a nossa fé? Em que nós vamos nos basearmos? Qual é o conhecimento? Aonde vamos ter o conhecimento das coisas de Deus, se não é através da palavra de Deus? Um dos pontos que Satanás faz é a destruição da Bíblia, da família e da sociedade que ele quer. Então hoje o mundo está indo rumo, assim, meio que a gente pode olhar desgovernado, a respeito assim que as pessoas não estão mais querendo obedecer a palavra de Deus. Pode até usar a palavra de Deus, pode até ter ela em si, mas querem fazer aquilo que venha agradar em si, o que me agrada, não o que a Bíblia pede. Eu conversei faz um tempinho com uma pessoa que ele fala assim, discordando da igreja, que a igreja coloca muitas regras, que a igreja coloca isso e Deus não coloca. Por isso que ele, alguma parte do trabalho dele faz no sábado, coisa e tal. Eu falei, irmãozinho, está errado. Eu falei, e é da nossa igreja ele ainda, né? Eu falei, está errado. A igreja não coloca regras. Deus colocou os mandamentos para nós seguir os mandamentos e pronto. Eu falei, se nós desobedecer os mandamentos, nós vamos ter muito prejuízo na nossa vida. Imagina se eu matar uma pessoa, quanto tempo de cadeia que eu vou pegar? Se eu não honrar o pai e mãe, como é que vai ficar o lar? Se eu roubar, pior ainda, ficar roubando as coisas que não me pertencem, falso testemunho, ter outros deuses, tomar Deus não em vão, adorar as imagens com o segundo mandamento, o adultério que destrói a família, enfim, é uma proteção que nós temos aqui. Mas vamos estudar um pouquinho então a respeito da palavra de Deus nesta noite. Vamos ver se está funcionando. Está. Então a Bíblia, Deus fala com você através da Bíblia. Todos nós, ao você estudar, ao ler a Bíblia é Deus falando com você. Muito bem, aqui está.
Essa história aqui, na verdade, consta que em 1936, né, essa antropóloga aqui, descrente da Bíblia, estava entrevistando esse Ragoso, um líder tribal da Nova Guiné. E ao entrevistar essa pessoa ali, ela, na história, conta que ela provou que a Bíblia é verdadeira em cima da descrença dele. Quantas vezes a gente vê pessoas que tentam, vamos dizer assim, desfazer das coisas de Deus, mas não tem prova, não tem como. Por exemplo, olha essa passagem aqui para nós aqui. Acho que passa aí, isso aqui já travou para mim aqui. Está ligado certinho e não está passando. Eu acho que deu um probleminha lá, né? Mas o que eu quero ver para vocês, assim, da palavra de Deus. Hoje mesmo, por coincidência, a meditação de hoje, não sei se vocês têm assim ou não, o devocional diário de Rodrigo Silva, né? Ele fala sobre arqueologia e a Bíblia. O interessante aqui, irmãos, que ele comenta aqui, numa passagem bíblica, ele fala assim: mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quer dizer, ele está falando aqui então a respeito das coisas que são achadas, da arqueologia que são achadas nas escavações, obviamente, né? E que afirmam a veracidade da Bíblia, né? E uma questão nossa aqui, que eu digo da leitura aqui, conta que parte da Bíblia, ou boa parte da Bíblia, já foi encontrada. Então tem o quê? Evidências de que ela foi escrita e é verdadeira. O contra isso, irmãos, não tem como. Por exemplo, aqui, normalmente o que é usado para negar a Bíblia não é achado que refuta diretamente o texto, mas a falta de provas que confirmam. Quer dizer, se é encontrado um pedaço da Bíblia, confirma que ela é. A pessoa que diz ou que tenta dizer que a Bíblia não é verdadeira, não tem um achado. Eu achei um pedaço da Bíblia que é mentira. Não tem isso. Então, para provar, tem arqueologia dizendo que as coisas são verdadeiras porque são encontradas. Para provar o contrário, não tem. E a frase assim, no entanto, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Quer dizer, se você não tem como provar, só dizer assim, que a Bíblia não é verdadeira, então não tem, fica no vago. Mas a arqueologia, tudo que foi achado, inclusive até 2014, algo foi achado, que descreve aqui, mas não é descrito na Bíblia, aqui, mas que deu o quê? Evidência da veracidade da palavra de Deus. Então, o maior texto que nós temos, o maior achado que nós temos, além da palavra de Deus, é partes verdadeiras. Isaías mesmo, o livro de Isaías, praticamente foi achado 100%. As escavações, as últimas escavações ali, que foram encontradas, chamadas em tablets, que é tipo uma telha, são as evidências da palavra de Deus. Evidências de reis que nós encontramos na Bíblia e que foi encontrado, e que bate certinho com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, não tem como dizer assim, não existe, não é verdadeiro. Vamos seguindo aqui, ver se vai dar certo. Assim, deixa eu ver se vou conseguir aqui. Consigo. Se voltar, volto. Aqui. Sim, a Bíblia é capaz de transformar vidas para melhor. Quem lê a palavra de Deus não tem como ficar pior, e sim melhor. Curiosidade aqui, vou ler aqui que lá está muito longe de lá. Então, a palavra Bíblia vem do grego bíblico, que significa livros ou coleção de livros. Escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos por cerca de 40 escritores que nós sabemos, desde Moisés até João, Apocalipse. Ambos não se conheceram, obviamente, mas ambos não se contradizeram entre um e o outro. O que João falou em Apocalipse, Moisés escreveu e está tudo certinho. A outra aqui, os idiomas através dos quais a Bíblia foi escrita são do Antigo Testamento, hebraico, aramaico, e pouca parte do Novo Testamento do grego. Então são as línguas que foram escritas a Bíblia.
A veracidade da Bíblia aqui. A Bíblia é o livro escrito na Antiguidade que possui o maior número de evidências que nós acabamos de comentar com vocês aqui, histórica e arqueológicas, que comprovam a sua preservação, autenticidade e veracidade. Nós acabamos de comentar com vocês aqui. Então, o achado diz assim, a palavra de Deus, ela é existente e transforma as vidas sim. Para Jesus, o relato de Gênesis inclui a existência histórica de Adão e Eva e o dilúvio. São lendas ou fatos históricos? Mateus, nesses versos 19, 4, 24, 37 a 39, diz o seguinte, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Palavras de Jesus, afirmando. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. São mensagens escrita ou falada por Cristo, que teve próprio Deus falando da criação e o que aconteceu, afirmando a palavra de Deus aqui. Quem inspirou as Sagradas Escrituras? Nós já sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o quê? A repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ela corrige muito a gente. Se você começar a ler a Bíblia profundamente, estudar, e aí você faz uma análise da tua vida e fala, ixi, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo. A mudança o que é? Não é parte da correção. Conversão o que é? Quem dirige sabe que conversão você vai fazer aqui, é uma conversão na frente, para a direita, para a esquerda, você vai fazer aqui um retorno. Você vai mudar a tua direção. Na Bíblia, quando encontramos assim, a conversão é que o que você fazia, deixou de fazer, você pega uma outra linha. É uma mudança. E ela faz isso por nós. E toda correção, às vezes, gera desconforto na nossa vida. Diz uma frase que eu vi lá no colégio adventista centenário. Diz assim, tudo o que pode mudar o homem é aquilo que ele não gosta de fazer. Exatamente assim. Muitas vezes nós temos que mudar, às vezes, puxa, eu não gosto de fazer isso aqui, mas vou ter que fazer, não é ter que fazer, é mudar de situação. Se a Bíblia fala assim para nós, guardar o sábado, eu gostava de guardar o domingo, por exemplo, aqui, mas não está na palavra de Deus aqui. É uma mudança. Ah, mas eu gostava, no sábado que eu emendava a sexta, eu estava trabalhando, domingo. É uma mudança, gera desconforto. Mas você está dentro do parâmetro das coisas de Deus, da palavra de Deus. A palavra inspirada no texto acima é a tradução da palavra grega tepenustos, soprando de Deus, quer dizer, o que Deus falou. Quem recebeu a inspiração? Vamos lá, tem aqui. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Como é que, por exemplo, Daniel ia escrever as 2.300 tardes de manhã? Por ele mesmo. Eu vou escrever uma profecia aqui, que ela veio até os nossos dias, até 1844. Quantas coisas que Deus inspirou os homens que o próprio Daniel fala assim, eu não estou entendendo nada. Na nossa linguagem de hoje. Aí o anjo desceu assim, eu sei, o que você escreveu não é para você, encerra e descansa, e você vai morrer. Que lá, essa profecia que você deu, a sua escritura, é lá para frente. Muitas que está escrevendo, o próprio Pedro fala assim, difícil entender Paulo, do que ele escrevia, né? Mas era o quê? O conhecimento viria para nós, para frente. Ló se viu para eles, mas muita profecia veio para frente. O que mais aqui para nós? Aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a palavra de Deus também foi feita e falada pelo Filho, por Jesus Cristo. Qual é a utilidade da Bíblia? Vamos lá. E que desde a infância sabe as Escrituras, letras, que põem tornar-se sábio para a salvação
Pela fé em Cristo Jesus, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão e correção, para a educação. Então, desde a infância. Nós comentamos alguma coisa no culto ontem aqui daquela menina, né? Como é que ela sabia de Deus? Com aproximadamente 13, 14 anos. Porque os pais ensinaram. Aonde que ensinaram? Em casa, nos cultos. Como Moisés falou, ao sentar, ao levantar, de dia, de noite, ensina a palavra de Deus. Então, quando é desde criancinha, vai ensinando, ela permanece no caminho do Senhor, salvo daqueles que tomam a própria decisão e querem sair do caminho do Senhor. Mas os pais fizeram a sua parte. Porque se os pais não fizerem a parte, Deus vai falar assim, cadê os filhos que eu te dei? Salmos. Agora, se os pais fazem a parte, Deus vai falar assim, venha bendito para o teu reino, e os filhos vão ter que arcar com as consequências das suas próprias decisões. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação da Escritura tenhamos esperança. Onde é que vamos encontrar esperança? Na palavra de Deus, nas coisas de Deus. O que o mundo traz esperança para nós? Nada. Quando o Dr. Rodrigo Silva, ele faz um podcast, ele sempre faz com um ateu, e os dois se debatem. E o Rodrigo Silva faz sempre paciente, e o outro também é muito paciente, eles conversam. Um tenta provar uma coisa, né? O Rodrigo Silva assim, eu tenho a fé e eu acredito que isso é verdade. Daí ele fala assim, vamos dizer que você esteja certo, o ateísmo não tem Deus. Vai chegar no fim da vida, eu morro e você vai morrer. Acabou. Agora, ele falou, eu tenho convicção, certeza que isso é a palavra de Deus. Chegar no fim da minha vida, eu sei que eu tenho um herdeiro para herdar. E você? Vai herdar o quê? Então, nessa questão, melhor de tudo é o quê? Confiarmos na palavra de Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquele que Cristo fez por seu intermédio, para conduzir os gentios à obediência à palavra e por obra, conduzir pela palavra. Que atitude precisamos ter diante da palavra de Deus ou da Bíblia? Aqui. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O que é uma vantagem que nós temos aqui? É bem-aventurado ou feliz aquele que lê, né? Aqueles que ouvem, vamos dizer assim, no caso do Jurandir, né? Eu não sei se você aprendeu hebraico, não? Hebraico não é, como é que é aquela leitura? Braille. Não sei se você aprendeu Braille, não, mas aprendeu. Então ele pode, pelo Braille aqui, mas ele não está vendo. Mas aqui diz, felizes os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. A palavra de Deus. De qualquer maneira, chegou ao Jurandir, vamos dizer nesse caso, vamos só tomar um exemplo aqui, Jurandir, né? Chegou a mensagem até ele. Ele sem ver, mas o quê? Ele ouviu e faz o que Deus pede. Então, assim, o Jurandir é feliz. Muito, né? Graças a Deus, né? Tem a esperança da volta de Jesus Cristo. Outro para nós aqui, ó. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre o quê? Uma rocha. Quem não é prudente, edificou a casa sobre o quê? Qual é a base da areia, né? Até o Valdecir falou assim, eu vou construir lá na praia, né? E a primeira pergunta eu fiz para assim, como é que é o solo? Lembra? Como é que é o solo? Eu tive que escavar, achar lá o fundo, a parte dura, ele falou assim, a parte mais firme, para fazer o alicerce. Se ele chega lá em cima da areia e faz só a casa vai partir, rachar, possivelmente vai cair. Mas o homem que é prudente, ele faz o quê? A casa numa rocha. A pessoa que é prudente, a rocha é Cristo, né? Está estabelecida nossa fé em Cristo Jesus, que é a rocha. Muito bem, como estudar a Bíblia aqui? Ore sempre pelo auxílio do Espírito Santo, 1 Coríntios 1,14. Atente-se para o fato de que o texto mais fácil, compreensível, explica o texto mais complexo sobre o mesmo assunto. Exemplo, Mateus 5,48, Lucas 6,36. Quando nós encontramos uma coisa difícil, irmãos, vá pelo simples. Qual é o simples? Cristo veio nos salvar.
Às vezes as pessoas não sabem, mas eu não sei explicar aqui como é que surgiu a igreja adventista. Nós deveríamos todos nós saber, né? Mas é difícil, as 2.300 de manhã, quando começou, quais são os períodos, o que aconteceu, é meio complexo. Apenas nós sabemos que a igreja adventista não nasceu de um acaso, mas de uma profecia. Ela não veio assim, vamos erguer uma igreja agora, vamos eu com o Jurandir aqui, Jurandir, vamos se unir aqui, você prega e nós fazemos aqui, vamos erguer uma igreja. Não. Muitas pessoas fazem isso, não estou sendo contra, Deus possivelmente vai tocar no coração das pessoas aqui, mas a igreja adventista nasceu de uma profecia, não nasceu do acaso. Jesus mostrou que precisamos deixar a Bíblia se interpretar e devemos levar em conta tudo o que ela diz sobre o assunto estudado. Deixa ela falar. É como uma meditação que eu estava lendo aqui, não sei se foi essa aqui, acho que não foi essa, uma outra, diz assim, como não entender o sábado, uma coisa tão simples, na escola sabatina, lição da escola sabatina, falava assim, no trimestre passado, como o povo, como o mundo não consegue entender um assunto tão simples, tão falado na Bíblia sobre o sábado. Entende? Exatamente, mano, só que não querem obedecer. É um assunto assim, muito claro na Bíblia, muito claro, na palavra de Deus. Jesus ressuscitou no domingo, por isso tem que guardar o domingo. Ele ficou 40 dias após a ressurreição, Atos 1, verso 4, falando das coisas discernentes de Deus, e ele podia ter falado, olha, eu ressuscitei no domingo, e agora eu quero que vocês... Ele podia mudar, mas só que tem duas passagens na palavra de Deus, Malaquias e Pedro, 1 Pedro, dizem assim, eu, o Senhor Deus, não mudo. Após a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos continuaram guardando o sábado. Tem várias passagens aqui em Atos, que eles discorriam a respeito da palavra de Deus no sábado, embaixo de árvore, com as mulheres aqui e ali, tantas outras partes. Por que é tão difícil um assunto assim? Deixa a Bíblia interpretar ela mesma. A Bíblia é o único guia infalível da verdade. A palavra de Deus é a verdade e pode libertar você da ignorância sobre Deus e todas as prisões espirituais. Quantas pessoas que estão, como nós comentamos ontem, né, presas espiritualmente assim, eu preciso fazer isso, preciso adorar aquilo, como em Daniel, né? Babilônia, 600 deuses, como nós vimos nas pragas, nós estudamos as palavras de Deus, na lição da escola sabatina, essa semana, né? Das pragas, cada praga era para atingir os seus deuses, o rio, isso, aquilo, eles tinham tanta coisa, preso espiritualmente, né? Que nós possamos ter essa liberdade mesmo. Minha decisão está aqui. Aceito toda a Bíblia como a inspirada palavra de Deus, desejo que Deus fale comigo através da Bíblia diariamente e decido, com a ajuda de Deus, obedecer a sua palavra. Atividades para a semana aqui, né? Ler uns salmos por dia, anotar diariamente um parágrafo, como Deus lhe falou através da passagem. Qualquer passagemzinha, irmãos, ler um pouquinho ela. Decorar a ordem dos livros da Bíblia, ao menos 10 por semana, é um exercício bom para a mente também, né? Que nós temos aqui, assistir o vídeo, podemos confiar na Bíblia, ou outros vídeos que podemos ter, que ajudará muita gente aqui. Então é isso, irmãos, que a palavra de Deus continue sendo viva no nosso coração, que ela possa apresentar cada vez mais Deus para nós, que nós podemos confiar nela até a volta de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos estudando a Tua Palavra. É ela que edifica, é ela que mostra quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. É nela que podemos confiar, porque o Senhor escreveu com o seu próprio dedo e chegou até nós hoje. Que ela possa ter valia em nossas vidas, que ela possa transformar, não a Bíblia, mas que o Espírito Santo nos transforme dia após dia, até um dia o Senhor voltar nas nuvens do céu. Nos leve agora aos nossos lares, sobre Tua bênção, Tua proteção, que essa semana seja uma bênção para todos nós. Em nome de Jesus, amém.